Veja que se Jesus estivesse tentando agradar pessoas, ele teria baixado significativamente o sarrafo. Mas ao contrário, você precisa, antes de tudo, quando ler os evangelhos, perguntar qual era o objetivo de Jesus. Dizendo o que disse, vivendo o que viveu, ensinando o que ensinou, pregando o reino de Deus e dizendo que esperava que nós nos transformássemos em discípulos obedientes a essa disciplina de consciência, de mente, de caráter, de sentimento, de pensamento, de sensação, de atitude e de comportamento, que é o que mexe no pacote inteiro, muda a gente dos escaninhos da interioridade para as manifestações mais públicas da nossa existência. Vai penetrando no nosso inconsciente como significado, como valor, vai se assentando e acendendo luzes nos lugares mais abissais das nossas sombras mais profundas. E é dessa interioridade, é desse lugar inalcançável, mas que a palavra penetra, como diz o escritor de Hebreus, que ela penetra porque ela é viva. A palavra do Evangelho que sai da boca do Cristo em Jesus, essa palavra viva nos penetra, entra, é como uma espada de dois gumes, é como um bisturi a laser, que corta tudo, abre tudo, penetra onde se quer. E é mais do que isso, e aquele que opera, que faz a cirurgia, é descrito no livro do Apocalipse de maneira arquetípica como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que vê tudo, que enxerga tudo, que pervade tudo, que penetra tudo, diante de quem todos e tudo não passa de flagrante. Aí Jesus diz, olha, tem que começar desse lugar mais profundo, para que depois se transforme numa maneira de pensar. Se transforme naquilo que Paulo chama de a mente de Cristo em nós. E é a mente de Cristo em nós que vai nos educar na justiça do reino de Deus, nos seus sentimentos, emoções, atitudes e comportamentos, que vai fazer a diferença da interioridade à objetividade mais constatável, mais inegável, da flutuação mais inequívoca que o nosso ser possa produzir. Aí, sem baixar o sarrafo, ao contrário, num certo sentido até levantando o sarrafo, vem Jesus e diz no verso 38, ouvistes o que foi dito? E ele está citando, quando menciona isso, texto do Velho Testamento, Êxodo 21, 24. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente? E eu até dei uma separada aqui num texto. Separei antes porque a minha Bíblia está muito difícil de você abri-la, porque o Novo Testamento está todo solto. Eu estou precisando de um artífice para consertar a minha Bíblia pela terceira vez nesses 50 anos de manuseio dela, direto, o tempo todo. Mas aqui em Êxodo 20, em relação a isso, e a todos os mandamentos, se diz algo que você deve guardar no coração, e eu também. Porque a afirmação é justamente essa, sobre o significado da vingança no coração da gente e como ela produz esse resultado horroroso dentro de nós. Como diz o verso 21 de Êxodo, no capítulo 21, no verso 24. É muito forte o que diz esse verso 24. Diz aqui, começando no verso 23, mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Se alguém morrer, mata aquele que tirou a vida. Pode matar. Isso é a justiça.
do Velho Testamento. E prossegue dizendo, assim é olho por olho. Perder um olho, arranca um olho. Dente por dente, te deu um cacete, você perdeu 2 dentes, quebra a boca dele, arranca o que você conseguir. É assim que é no troco, no toma lá da cá, sempre. Mão por mão. Cortou tua mão, corta dele. Cortou e inviabilizou teu pé, tua caminhada, teu andar, inviabiliza a dele. É justiça própria, com as próprias mãos, com os próprios atos. Sem recorrer a nada nem a ninguém, é você quem faz. E ainda se jacta de ter o poder ou a coragem de fazer. É queimadura por queimadura. Te queimou? Queima ele. E não se preocupe com a extensão da queimadura. Ele te queimou, joga água fervente nele. Toca fogo no bicho. Ferimento foi o que ele te fez, fere, esfola também. Ele te golpeou, golpeia-o de volta. Se alguém ferir o olho do seu escravo, ou o olho da sua escrava, você veja como essa lei é evoluída que admite com naturalidade a existência do escravo. E supostamente existe uma justiça a ser feita em favor do escravo, como se a escravidão já não fosse uma iniquidade em si, perversa e essencial. Vocês vejam a relatividade, a primitividade dessa lei. Se alguém ferir o olho do seu escravo, ou o olho da sua escrava, dá um cacete, ficou chateado, pá, meu objeto. E o inutilizar, então, por causa de ter feito isso, de ter tirado a inteireza física, o melhor que esse amo faria por esse escravo era deixá-lo ir, dar carta de alforria por seu olho, por causa do olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-la ir foro pelo seu dente. E por aí vai envolvendo os animais, e é um negócio que não acaba nunca mais. É essa vingança sempre, é o retorno imediato, é o karma imediato produzido pelo próprio indivíduo. É olho por olho, dente por dente. E há uma quantidade enorme de outros textos relacionados ao mesmo mandamento que você encontra aqui, como Levítico 24:20, como Deuteronômio 19:21. Tudo repete o mesmo princípio do toma lá da cá. Aí vem Jesus e se contrapõe a isso, a esse barbarismo, a esse diminutivo, a esse primitivismo, a essa limitação. Eu não conseguiria ser crente dessa escritura do Velho Testamento se eu tivesse que obedecê-la como ela quer ser obedecida, exatamente 100%. Porque se você obedece 99%, mas é transgressor de 1%, essa escritura diz que você se torna réu de todos os mandamentos, mesmo daqueles que exteriormente, supostamente, você cumpre ou cumpra. Aí vem Jesus e diz, eu me contraponho a isso. Eu, porém, vos digo. E olha só como ele diz algo semelhante, como ele dá só uma consertada, como ele põe remendo de pano novo em veste velha, como ele põe vinho novo em odre velho. É assim que ele faz? Ele disse não, senão arrebenta tudo, rasga tudo, não se presta para nada, esqueçam isso. Isso passou. Não dá para fazer reforma. Jesus não veio fazer reforma. Ele veio inaugurar algo completamente novo. Que ele chama e diz que começa com um nascer de novo, que produz uma nova criatura, que gera uma nova mente, uma nova consciência, um novo pensamento,
novos sentimentos, novo olhar, nova interpretação, nova atitude, novo comportamento, novas expressões, completamente inéditas. Inéditas. Você procura na sabedoria do mundo inteiro e você não encontra ninguém que tenha ido tão longe quanto Jesus. Longe. Tão longe que no século XXI, com todos os nossos supostos avanços humanísticos, com as nossas leis supostamente melhores e mais desenvolvidas, e sem dúvida a maioria delas é mesmo nos seus provimentos de liberdade, nas suas proibições, por exemplo, de vingança pessoal ou de justiça própria, praticada contra quem quer que seja que me tenha feito mal. Apesar disso tudo, ninguém foi tão longe. Foi tão longe que, para todos os ministros, eu diria, com exceção talvez de um ou dois, eu conheço um que já não é, mas foi ministro e presidente do STF, que é meu amigo pessoal. Eu sei que ele acolhe esse princípio de Jesus como solução para tudo. E que na vida pessoal dele é assim que ele trata as coisas. E tem um outro, de espiritualidade mais desenvolvida lá, que eventualmente concorde com Jesus. A maioria diz, olha, é bonito, é poético, é lindo, mas não é execuível, não é realizável, nem do ponto de vista da individualidade da pessoa em si. Não dá para viver, quanto mais transformar isso numa legislação para ser imposta como um cumprimento por todos os cidadãos de uma certa sociedade. É a resposta que eu sei que todos eles vão dar. Como é óbvio, porque eles só podem ir até aí. Foram muito poucos os que, antes de Jesus, chegaram sequer a arranhar a orla dessas vestes. Depois de Jesus, você não encontra quase ninguém indo tão longe assim. Você vê um exemplo chocante da postura de Mahatma Gandhi na Índia, que, a meu ver, foi o cara que mais encarnou e praticou de maneira pública esses princípios de Jesus aqui no Sermão do Monte, no todo. E foi morto por causa disso, pela insuportabilidade da prática da resistência pacífica, do não ao ódio, à guerra, vivendo com todas as consequências de sofrendo dano, mas não praticando o mal, não tentando vencer o mal com o mal, mas sempre buscando vencer o mal com o bem, conforme a recomendação do Evangelho. Depois de Mahatma Gandhi, você vem e vê um cara para quem isso deveria já ser natural, que foi Martin Luther King. Porque mesmo o Martin Luther, da Reforma Protestante, o Martinho Lutero, que não era o King, não chegou tão longe nas práticas da vida dele. Nem Calvino chegou tão longe nas práticas da vida dele. Ninguém, nenhum deles anterior, chegou tão longe nas práticas da sua vida, exceto alguns apóstolos que tomaram isso de fato a sério e deram suas próprias vidas em troca da obediência aos princípios do Evangelho. Aí vem Jesus e diz, olha só, a minha contraposição, aonde eu pouso o meu sarrafo,